Está começando Ciclica RH. Aqui conversamos com gente da gente e que está apoiando os profissionais de gestão de pessoas a se prepararem para os desafios de hoje e de amanhã. Digitalização, estratégia, inspirações, motivações, tendências e tecnologia, igual você no futuro. Apresentação: Ale Espinosa e Hélio Dantas. O Ciclica RH é o podcast da 3 Cliques RH, a HR Tech que está liderando a transformação digital nos RHs do Brasil. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos nós de novo aqui, companheiro. Estamos ficando craque, hein, Ale? Estamos, agora já tá quase no 10º, que a gente perdeu a conta já, mas tudo bem. Se não já tiver passado. Então, muito bem-vindos, bem-vindas, pessoal. A mais um episódio do Ciclica RH. Vocês sabem bem, aqui no Ciclica a gente fala de tecnologia, fala de gestão de pessoas, fala de inovação, fala de empreendedorismo, fala o que vocês quiserem, que a gente está esperando. A gente vai ter uma das próximas pessoas, foi a primeira que se convidou. Exatamente. Que a gente fez a provocação, né, Leon? Exatamente. Muito logo, tá aqui sentado para abrir a fila, né? Para abrir a fila. Uau. Muito bem. E hoje recebendo parceira, né? Mais uma, né? Mais uma parceira. Fernanda Medei, muito obrigado, muito bem-vinda obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, Alexandre. Eu sou Fernanda, sou CEO e fundadora da Medei, né? Sou tímida, né? Nem parece, mas eu sou tímida. Tudo bem, estamos em casa, você também sofre. Então. Né? Mas a Medei, ela é uma empresa de tecnologia em RH e a gente tem bastante coisa para falar daqui para frente. Boa, isso aí. E vamos começar assim, porque a Fernanda e a Medei já são nossas parceiras, estão no nosso ecossistema. E Fê, começa falando de você. Quem é a Fernanda Medei? E aí depois você já engata falando assim, por que Medei? Aonde surgiu esse negócio de entrar em RH? Né? É verdade. Bom, eu sou Fernanda, tenho 44 anos, fiz aniversário semana passada. Parabéns. Que dia? Dia 17 de Eu outubro. faço 11. Nossa, Librianos, quase juntinhos. O Alan faz dia 3 de outubro, então a gente faz aniversário no mesmo dia da semana. A diferença Parabéns de 14 pros dias. dois. Muito Obrigada. Tenho 44 anos, sou advogada de formação. Trabalhei bastante tempo como advogada, mas migrei para a área de recursos humanos. E não tinha pretensão nenhuma de vir para a área de recursos humanos. Eu gostava de brigar com Receita Federal, estados, municípios, atendia a fiscalização, né? O pessoal até me chamava meio que de pitbull, né? Quando eu atendia... Advogada pitbull. Exatamente, quando eu atendia a fiscalização e fazia ali toda a parte administrativa de recursos com relação aos órgãos públicos. Tá. Né? E trabalhava numa empresa e nessa empresa desenvolvi ali uma carteira de clientes e fazia esse cuidado nesse atendimento de fiscalização. Então, eu me apaixonei quando eu estava nessa empresa pela fiscalização e virei especialista ali naquele atendimento e principalmente fazendo as peças de defesa das empresas, dos contribuintes. Dos processos trabalhistas, ou não só? Não. Nesse tempo era só sobre autuações que tinham, regularizações, certidões negativas. Okay. Então era um trabalho muito administrativo, mais voltado ao societário, ao tributário. E aí me apaixonei pela área. Achava que eu nunca ia trabalhar com impostos e cair na área de impostos. E um dia, né, fui demitida e migrei para o RH. E aí começa a história da Medei. Então, tem toda uma história nesse meio do porquê que eu entrei no RH. Eu fiz fiz especialização em Direito Tributário. E nesse momento que eu saí do escritório jurídico onde eu trabalhava, eu levei 120 dias para ser homologada. Ou seja, ter a minha rescisão finalizada, receber todos os meus documentos, né, de liberação ali do seguro-desemprego, FGTS, receber a chave. 120 dias? 120 dias. Que Eu recebi a chave umas 3 vezes, a chave estava errada, meus dados na Caixa Econômica estavam errados, ia, voltava, foi uma loucura, né? Só que, detalhe, né, ali eu tinha casado recentemente, aquela pessoa que estava ali endividada, né? Quando eu fui desligada. Querendo dinheiro. Eu precisava do dinheiro, né? Sim. E
Quando eu fui demitida, fiquei sem R$1 no bolso, meu nome no Serasa. Serasa, oiê! Né? Fiquei ali bastante tempo no Serasa. E ficou uma bola de neve, porque como eu levei 120 dias para ser homologada, as minhas verbas rescisórias não foram pagas adequadamente. Você recebeu aquela multa do 477, inclusive. Recebi em dinheiro. Em dinheiro. Olha só Que loucura. Isso é história, quando eu falo, ninguém leva a sério. Isso há quanto tempo, Fê? Isso há 11... Não, minto. 2011, nós estamos agora em 2023, isso há 12 anos. Sim, tá? sim. Eu recebi em dinheiro e eu fiz a minha homologação, a última tentativa, na DRT de Osasco. E a homologadora falou assim, não vou aceitar fazer esse processo de homologação. Não, em dinheiro eu não vou aceitar. E aí bateu o desespero, porque estava 120 dias, era o último dia de prazo para dar entrada no seguro-desemprego. Então, eu tinha que sacar o fundo o FGTS para depois ir lá dar entrada no seguro-desemprego. E aí foi o caos. Eu falei, não, eu vou homologar, eu coloco ressalva, eu recebo. Só que eles colocaram uma pessoa que eu conhecia, que era colega de trabalho, era uma pessoa que tinha ali uma dificuldade financeira muito grande, o marido, né, tinha deixado ela com um filho pequeno, e ela tinha que bancar as custas da vida dela, né? Sim. E fizeram de propósito, colocando dinheiro, porque na saída eu tive que devolver o dinheiro. Então, Olha eu só. recebi, porque se ela voltasse para o escritório sem aquele dinheiro, ia ser descontado dela. E ela me falou isso. Eu sabendo quem eram os gestores, eu sabia que, de fato, isso ia acontecer. Então, não era pouca sacanagem, era muita sacanagem. Era muita sacanagem, né? E ali, eu sabia que ela não era responsável por isso, mas ela quem estava ali no local para me homologar, né? Então, eu sabia que ela ia ser penalizada se ela voltasse sem aquele valor. E eu comecei, de uma forma intuitiva, a pesquisar. Falei, não, isso é pessoal, isso não deve acontecer em outros lugares. E aí, eu comecei a ligar para empresas de pequeno, médio, grande porte, empresas de contabilidade, de folha de pagamento. Contei a minha história, ligava lá, falava com alguém do setor, né, de folha de pagamento. E o pessoal, pasme, me dava atenção. E começou a contar quais eram os gaps. Mas só que a empreendedora já era a empreendedora que estava trabalhando, não era não? Então, para ver se encontrava uma oportunidade? É que eu queria conversar, entendeu? Naquela época. Para entender se de fato como aquilo era um problema. Exato, se era um problema ou não. E aí eu comecei a anotar, né? Sim. Então, baseado em dados. Talvez né? ali você quisesse construir apenas uma tese, né, Fê? Pois é. Baseado em dados, comecei a entender os gaps. Então, para o ex-funcionário, ele tem a expectativa de receber o que é de benefícios sociais. Então, seu FGTS, Claro. o seguro-desemprego. Na data correta. Exato. Saber se aquilo que foi pago de fato está correto, porque a legislação brasileira, ela é uma legislação extremamente complexa de ser entendida. Tem as convenções coletivas que também trazem aí dúvidas. Então, às vezes, a pessoa não tem esse entendimento do administrativo do departamento pessoal. Então, um termo de rescisão de contrato de trabalho, quando você olha, aquilo é complexo. É verdade. Então, nem todo mundo tem aquele conhecimento. E, por um outro lado, é muito do latino, sempre quando ele é desligado, se sentir passado para trás. Sem dúvida. Né? E essa questão da demora nesse processo de rescisão gera ainda mais esse gap. Para o RH, para o DP ou para a administração de pessoal, que são as pessoas que estão envolvidas nesse processo, é extremamente burocrático, tem os cálculos, tem que enviar as informações. Dá um baita trabalho, tem conferência. Tem que acompanhar se fez o exame demissional ou não. Sim. Se a pessoa ali for inapta, tem que fazer reintegração. E muitas vezes se perde essa informação no meio do caminho. Sim. Então, começam a surgir o quê? As ações trabalhistas. Porque se o RH não fala com o ex-funcionário e o funcionário tem alta expectativa, ele começa a ligar
sem parar para o RH. O RH está com outras demandas de trabalho, né? Ou liga para amigos e começa a falar mal do processo. E diz, não estão me pagando, é burocrático, estão querendo me enganar. E aí, potencializa, né, a insegurança. exatamente. A insegurança, né? Mas isso E já a desconfiança. aconteceu comigo. E aí, pronto, vira uma bola de neve. Sim. Os advogados trabalhistas da parte do reclamante já têm, muitas vezes, ali os dados dessa pessoa para oferecer ação. E a pessoa acaba Denuncia no vindo. sindicato. Exato. E aí vai. E aí vai, né? E no meu caso específico, Aí eu a entendi. investigadora, a advogada Exato. Fernanda, terminando a tese. Aí eu fiz a validação do produto de uma forma muito intuitiva. Não sabia que era isso, né? Na época, tudo era mato, né? Quando você olha em 2011, você fala, poxa, não tinha aceleradora, não tinha a palavra empreendedorismo. Imagina, é verdade. Então, não isso... tinha Age Tech. Não falava isso. E aí eu olhei para o mercado, eu vi tinha empresas de relógio de ponto, de recrutamento e seleção, mas não tinha ninguém que cuidava dessa ponta de rescisão. Falei, olha, tem um negócio aqui que faz sentido com o meu propósito de vida, que é ajudar pessoas, e foi por isso que eu fiz direito. Né? Foi com esse intuito de ajudar pessoas. E falei, existe uma possibilidade, porque ninguém do RH está olhando para essa vertente. É um problema. Ali eu vi que tinham mais de 14 milhões de pessoas que tinham seus contratos extintos no ano. Falei, isso deve acontecer comigo, deve acontecer com outros milhões de pessoas no Brasil. Então, vamos lá, vamos lançar um produto específico para cuidar da vida dessas pessoas que são demitidas, dando transparência, celeridade, confiança nesse processo. E que empresas que têm ali a seriedade não conseguem hoje dar vazão à quantidade, às vezes, de rescisão, de admissão, de questões que tramitam dentro do RH, e a gente consegue fazer esse trabalho de uma forma muito transparente para esse ex-funcionário e otimizando o tempo também da área de recursos humanos. E aí você lançou o produto em que ano, Fê? Em 2011 mesmo. 2011 mesmo? Lancei em 2011 e fiz ali a primeira apresentação para um cliente que tinha uma alta volumetria de processos de rescisão e o primeiro contrato fechado em 2013, com 800 homologações por mês. Então, a gente já começou com... Um pé embaixo. Um pé embaixo, né? Bem acelerado, já com SLA... né, de 10 dias contados da data do desligamento, que era muito mais para casos que a pessoa era demitida, que tinha passado pelo prazo de experiência. Então, a gente já trabalhava muito com esse SLA e nosso SLA até hoje é esse. Se a empresa falar, eu quero homologar em 7 dias, vocês têm condições de fazer? Temos. Né? É muito da disponibilidade da empresa em enviar a documentação, em trazer ou colocar diretamente na plataforma. Hoje a gente transaciona tudo dentro da plataforma, mesmo sendo serviço ou sendo SaaS, fica tudo dentro da plataforma da Medei para que não tenha nenhum tipo de vazamento e a documentação fique totalmente protegida. E aí é engraçado, né? Porque você fez a investigação /produto né, lançamento, e aí depois quando você foi para o mercado, e aí tiveram alguns investidores que falaram com a gente, né? Mas vocês ainda não têm o Product Market Fit. Assim, é que tem alguns casos não precisa, né? Porque você desenvolveu o produto pronto para a demanda. E pronto. Foi a mesma coisa quando a gente fez o nosso portal, que já estava testado em outro lugar. Sim. Então, assim, não precisa testar o produto, porque a gente sabe, nesse caso, que os RHs estão precisando, né? Exatamente. Aí, acho que por isso você acabou acelerando, né? Exato. E no primeiro ano a gente entendeu muito da operação desse cliente, porque uma volumetria como essa, a gente fala de 9.600 desligamentos ano. Nossa, uma loucura. De um único cliente, de uma empresa que está nascendo. Então, todos os processos ficaram definidos, a criação de plataforma, como que se entrega documento, a gestão de prepostos, porque imagina, naquela época eram em sindicatos ou nas delegacias regionais de trabalho. Sim. Eram homologações todas presenciais. Né? Então, a gente recebia
pilhas e pilhas de papel, a gente já deixava digitalizado, depois a gente colocou essa questão para o preposto digitalizar e encaminhar para nós. E hoje, quando a gente olha no nosso processo, é de forma eletrônica com assinatura eletrônica. Então, não tem, reduziu ali o papel. Então, a gente entra ali também naquele cuidado com o planeta, né? Claro. Porque por mês eram caixas e caixas de papéis. A gente tinha, assim, mais de 1 tonelada de papel circulando dentro do escritório. Nossa. É muito papel, gente. Vocês não têm E gerir esse monte de papel, né, Fê? Depois. Exato. Porque documentação que você que perde depois quando você precisa efetivamente, você nunca localiza. E a gente encaminhava a documentação ou através de motoboy ou através dos correios para o cliente. Então, a gente recebia dos correios dos nossos prepostos, fazia ali a validação da documentação e devolvia para o cliente. E aí, alguns clientes falaram, olha, começa a dar a destinação nessa documentação, porque a gente não vai receber mais. Sim. Então, a gente dá uma destinação nessa documentação. Ainda existem localidades que são obrigadas a fazer a homologação de forma presencial no sindicato, mas é uma quantidade pequena e a gente espera acumular e dar a destinação ecológica viável para o processo. Então, a gente também tem ali a emissão de certificado, de como foi feita a destruição dos documentos. A gente, se é enviado, a gente coloca ali, acaba apagando, né, os dados das pessoas para não ter nenhum tipo de vazamento. Em relação ao LGPD, problemas de LGPD. Né? Exatamente. Sim. E, Fê, antes de falar, porque a gente sempre gosta de falar de tendências, de cases... E assim, foi sempre super fácil de 2012 até a chegada da pandemia até agora? Até hoje não é fácil, né? Imagina que a gente começou zero conhecimento como empreendedorismo. A gente estruturou uma empresa. Eu sou advogado de formação, o Alan era da área de publicidade, então cuidava de... O Alan é teu sócio duplo, Exato. né? Duplamente. Exato. Né? Marido e sócio. E a gente tinha que entender como fazer a gestão de uma empresa. Sim. Gerir funcionários, a empresa, criar processos... Exato, né? E criar processos nesse momento... era muito desafiador. A gente não tinha nenhuma outra empresa que a gente pudesse se espelhar. Sim. Porque todas as outras empresas de RH eram empresas ou que começaram ali com admissão, ou eram empresas de DP, né, de BPO, de processamentos, de folha, sistemas de folha de pagamento. Sim. Então, não tinha em quem a gente espelhar. Né? E até hoje não tem nada parecido no mercado com o que a gente faz na parte de homologação digital. Homologação presencial, a gente tem todo um trabalho, todo um cuidado, treinamento do preposto, que é um advogado. Ele vai, representa a empresa no sindicato. A gente treina para que ele entenda de todas as questões de verbas rescisórias, das convenções coletivas, das particularidades da empresa. E ele está ali representando o papel da empresa. Então, são advogados que são escolhidos a dedo. A gente tem ali uma fase de credenciamento que é muito importante. Hoje a gente fala de mais de 600 advogados espalhados pelo Brasil. Então, esse número é um número muito importante porque a gente consegue atender todo o território nacional. Sim. E as homologações que são com o nosso time, que são os nossos consultores que realizam o processo. E aí, depois, a gente foi melhorando o processo. Veio a reforma trabalhista, então deixou de ter a obrigatoriedade de ser feito no sindicato. Muita gente falava, vocês vão fechar, vocês vão quebrar. Né? Porque como a gente fazia no sindicato ou na DRT, para essas pessoas era inconcebível a nossa existência. Claro. Porque vai deixar de existir a homologação. Exato. Assim? Né? E a homologação continua, não tem mais a instituição ali por trás, né? Exato. O sindicato ou a DRT, mas a homologação ela continua sendo efetiva. Exato, porque o legislador, essa é uma grande confusão que gerou na cabeça tanto do jurídico quanto dos RHs. O legislador ele retirou a obrigatoriedade de homologação no sindicato em casos de mais de um ano. Porém, quando ele fez a alteração da redação do artigo 477, ele deixou passos que devem ser feitos para o processo de homologação. Sim.
E as pessoas não conseguem compreender que ali são passos que, se descumpridos, o funcionário pode pleitear a multa do 477. Sim, E já tem sim. decisões, inclusive no Já TST, sem dúvida. que não é a questão da falta de pagamento, é a falta de entrega de documentos. E aí onde as empresas começam a ter problemas. Porque Sim. se eu enviei por e-mail, caiu no spam, a pessoa não viu. Sim. Não Qual tem é? o aceite. Precisa ter o aceite também. Precisa, precisa ter assinatura, você precisa Sim, conversar com sim. essa pessoa. E é muito rico quando a gente fala com um ex-funcionário. Porque se você conversa com esse ex-funcionário, você começa a entender quais são os problemas que estão ali naquela finalização. Este é um ponto Não que as só pessoas na falam. finalização, mas como no processo inteiro. Na e jornada trazendo toda. até coisas da jornada. Que né? culminou Exato. nessa saída, né? Exato. É. Então, para o ex-funcionário, ele tem ali uma clareza de como foi a jornada. Ele sai muitas vezes grato em relação à empresa, sempre. Né? A gente olhando lá no nosso histórico, ele sempre agradece a empresa, a marca. Mas ele sempre sai chateado com o gestor por alguma questão na jornada. Fala sobre os colegas de trabalho, se o ambiente era tóxico, se o gestor também era tóxico. Em algum momento da vida, a gente já foi tóxico na vida, né? Então, é a gente entender e reconhecer as nossas vulnerabilidades. Mas os RHs, eles precisam ter isso muito em mente. Precisam metrificar. Os RHs precisam ser orientados em dados. Isso, para mim, é uma tendência para 2024. Fê, isso aí é algo que a gente advoga, então, assim, tendo mais pessoas como nós, que levam essa mensagem. Pessoal, por favor, então, ó, se clica nessa aí, ó. A gente fala muito de decisão baseada em dados. Exato. Infelizmente, o RH foi uma das últimas áreas, Fê, você sabe bem disso, a ter investimentos em tecnologia e ter decisões baseadas em dados. Exato. Então, esse ponto aí é ótimo para que todo mundo realmente dê ênfase a isso. E o RH, como vem de humanas, nunca pensa em metrificar as informações. Sim. Ele pensa em resolver ali uma gestão de conflitos, mas quando você começa a metrificar e fazer correlações, se o ex-funcionário disse que ele teve um problema com o gestor, com falta de treinamento, esse outro funcionário saiu porque não ficou claro o papel dele, isso aqui tem que ser correlacionado e faltou o treinamento. Sim. Esse pediu demissão, esse foi demitido e falou que foi falta de treinamento, e esse aqui não tinha conhecimento de como era a função dele. Você precisa analisar essas correlações. Sim. E muitas vezes o RH não tem esse conhecimento. E nem o instrumento para fazer isso acontecer. Exato. Porque é um processo, mais um processo que é ou manual ou inexistente, né? E quando eu vejo que algumas empresas até adotam com as business partners fazendo esse processo de entrevista de desligamento, mas no dia da demissão, a pessoa, ela vai responder qualquer coisa ou ela vai se negar a responder. Exatamente, né? Verdade. Quando responde, né, Quando Fê? Porque é um responde. momento ali difícil para quem está Sim, recebendo claro, a comunicação da saída, né? E- Não é o momento mais apropriado. Não é o momento apropriado. Por quê? A gente tem que olhar com empatia e compaixão. Sim. Porque esse funcionário, ele recebeu a notícia que ele foi desligado. Imagina o impacto sobre a vida dele. Eu tenho aluguel, tenho filhos, E o plano de saúde agora, plano de como que eu fico? saúde, poxa, tem conta, tem cartão de crédito devendo no banco, o que eu faço agora? E entra numa situação de um misto de sentimentos, de raiva, de tristeza, de apatia. E quando a business partner chega com um formulário, e até entendo a boa intenção da pessoa em fazer isso, para fazer a entrevista de desligamento, a pessoa vai responder qualquer coisa, porque ela não sem está dúvida. engajada naquele momento, ela não Sim. refletiu de forma adequada para responder. Quando a gente faz o nosso processo de entrevista de desligamento após os 10 dias ali, né, dentro desse prazo dos 10 dias, já passou esse tempo, a pessoa já processou, já está naquela fase de aceitação do processo. E muitas vezes, quando a gente entra, vamos falar, 95% das vezes que a gente entra para fazer a homologação dos colaboradores, dos ex-colaboradores, essas pessoas, a gente fala que a gente vai gravar a videoconferência. Ah, é? É gravado? Então eu vou falar tudo que eu acho. A E já maioria começa. fala, Fê? Fala. Bom, isso é bom porque gera dados.
Exato. E aí, Já é informação onde boa. a gente até engaja a pessoa a responder o formulário lá na página, na visão do portal do ex-funcionário, que é da Sim. Medei. Então, quando ele acessou ali pela videoconferência, ele tem um portal dele. Então, ele tem lá acessar videoconferência, acessar documentos, a pesquisa de desligamento, e a gente fala para ele responder. Além de estar gravado, Sim. que o RH pode assistir, também tem ali a resposta. E a gente tem mais de 85% de engajamento das pessoas Que respondendo. beleza. Mas isso tem muito a ver com o respeito do processo, né, Fê? Sim. O que a gente não consegue, porque dificilmente, tradicionalmente, onde eu passei, a gente ter uma adesão tão alta como essa numa entrevista de desligamento, não existe, né? Então, assim, isso é um dado que valida, inclusive, o processo humanizado que está sendo a questão do respeito envolto em todo o processo. Exatamente. E quando a gente fala para esse ex-funcionário que ele vai ter ali com quem ele conversar, o processo está sendo gravado, que a gente começa ali a explicar as verbas, ele tem as dúvidas, ele é atendido. Ah, eu não concordo com isso, por quê? A gente explica. Não, mas eu entreguei um atestado, está descontando minhas faltas, entreguei para o gestor. A gente suspende ali o processo de homologação, combina com ele um prazo de resposta, a gente levanta essa informação e devolve para esse funcionário. Melhor coisa. Então, ele se sente ali acolhido, Perfeito. respeitado. E isso diminui, isso é um ponto muito importante, isso diminui o índice de entrada de ações trabalhistas. Sem Se dúvida. você começar a fazer os comparativos com empresas que têm esse cuidado, esse respeito, que conversa com esse ex-colaborador, que resolve as questões de forma administrativa com esse ex-colaborador, o índice de processos é baixo. Fê, a gente é de números. Você tem um range, pelo menos, X a Y% a menos? Ah, legal. Tem um caso de um cliente que ele tinha 80% de processos trabalhistas em até 6 meses. Então, 80% das pessoas que saíam da Que empresa loucura. ingressavam com É ação praticamente trabalhista. uma fábrica de processos. Exato. E quando a gente começou a fazer esse trabalho com esses colaboradores, identificando pessoas que são potenciais ações trabalhistas, quais eram as principais reclamações, a empresa começou a fazer um trabalho mais administrativo e isso reduziu para 20%. Olha só. Nossa Senhora. Então, tem aquelas pessoas que vão ingressar com a ação trabalhista. Claro, claro. A gente tem ali os perfis das pessoas que ingressam. Mas quando você começa a resolver de forma administrativa, isso diminui significativamente, porque você diminui o estresse dessa pessoa. Sem Uma dúvida. pessoa só entra com uma ação trabalhista quando ela se sente desrespeitada, quando ela está ali e ela quer o dinheiro, né? E o advogado da parte reclamante, ele não vai pedir só aquilo que foi... que não foi pago. Ele acaba pedindo tudo. O que vira é lucro. Exatamente. Sim, sim. Porque aí ou vira um acordo, ou se segue, e aí entende se vai ganhar ou não. E o advogado trabalhista, ele tem ali o ganho dele de 30% sobre Sim. o que ele fez de acordo ou sobre o valor que ele efetivamente conseguiu ali na execução trabalhista. Olha que fenomenal. Então, ó, se clica aí, pessoal. O que você falou é que neste case houve uma redução de quase 80% nas demandas trabalhistas Sim. após a implementação do processo de homologação humanizado e organizado por vocês. Exatamente. Olha a diferença. E aí, nesse caso, né, Fê, a gente gosta de falar muito na eficiência que nós e os parceiros trazemos. Nesse caso, vocês reduziram este risco e trouxeram, né, um retorno muito maior, mesmo descontando o valor do que o cliente pagou para vocês. Exatamente. Então, Foi trouxeram saving na lucro. veia. É saving na veia. Saving Né? na veia. E a gente insiste muito, né, Leo, sempre do RH fazer o seu business case. Né? Sim. Que é por isso que a gente não conseguia no passado dinheiro para investimento, porque a gente não sabia fazer uma conta para mostrar o retorno do investimento que as nossas ações de RH traziam. Então é legal porque assim, é mais um que vem aqui e prova que tem. Quando você tem um business case decente, dá para a gente trazer eficiência para o RH. Exatamente. E a gente tem outros casos. Por exemplo, tinha uma empresa que todos os meses ela tinha vários atrasos em homologações.
E aí, Sim. falando na época que tinha a obrigatoriedade com o sindicato. Sim. Existem sindicatos hoje que também têm essa multa. Se você não faz o processo... Ainda Tá na tem. convenção coletiva? Estava na convenção coletiva. Sim. Se você não faz a homologação presencial dentro do prazo dos 10 dias, não é agendar no 10º dia. Sim, É fazer sim. a homologação presencial no sindicato em 10 dias, você paga a multa de um salário. Se você fez no 11º, Caramba. é um salário. E aí, dependendo do valor do salário, É uma fica bela inviável. grana. A gente, nesse outro caso que a gente tem, a gente conseguiu reduzir 6 milhões de reais de multas que Olha a isso. empresa tinha. Ou porque a pessoa chegava no sindicato, não tinha a documentação completa, não levava a documentação. Sério. Chegava gente para homologar no sindicato. Oi, tudo bem? Vamos homologar, tá? Cadê os documentos? Oi? Que documentos? Sério, gente. Ai, meu Deus. Isso não eram não eram 2, não eram 3 casos. Eram muitos casos. Sim. Então, a gente reduziu, zerou esse valor de pagamento, 6 Olha que milhões de loucura. reais por Não, ano. Fora as grandes empresas, né, Fê, como elas precisam fazer, as que têm balanços auditados, que precisam fazer provisão para processos trabalhistas, quando vocês entram, vocês também podem ajudar o RH a reduzir essa provisão com base numa expectativa futura menor de processos trabalhistas. Exato. Também é uma outra vantagem de vocês entrarem nas empresas, né? Exato. A gente tem conhecimento de empresas que têm passivo trabalhista de 2,5 bilhões de reais. A gente É um conhece valor, algumas no varejo. Sim. né? É um valor alto. Sim, E sim. Medei não fatura isso. Adoraria. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Adoraria faturar 2,5 bilhões, né, por ano. Ainda não chegamos nesse número, mas não é o faturamento de muitas empresas. Imagina, Se você verdade, pegar verdade. várias empresas, é a riqueza gerada, Então, né, por essas empresas que são ações trabalhistas. E aí, se você for colocar nesse range, né, quais são os principais problemas que geraram essas ações trabalhistas? Verbas rescisórias. Ou falta de pagamento, ou pagamento parcial, Ou ou não férias, entrega de hora documento, férias de gaveta, a famosa férias de gaveta. que quando a gente Ainda pergunta, existe. ninguém tem. Ninguém tem. Não, ninguém tem. Não Mas- existe isso, Fernanda. Não existe. Não existe isso. Atraso, o gestor pegou, recebeu o pedido de demissão, colocou na gaveta e foi fazer outra coisa da vida. Esqueceu de encaminhar a carta de desligamento, pagar os Certo. salários. Olha, gente, a gente já encontra de tudo. A gente encontrou uma empresa fazendo um outro tipo de trabalho dentro da Medem, que ela pagava plano de saúde para um funcionário afastado desde 1972. Meu Deus. Faz pouco tempo. Né? 1972. Eu não nasci em 72. Eu também Né? não. Eu Eu não nasci nasci em em 73. Eu sou de 79, caindo ali dos anos 70, né? Quase caindo dos anos 70. Mas essa empresa pagava plano de saúde, né? Loucura. Para um funcionário que estava afastado. Então, naquela época, nem tinha plano de saúde, Sim. implantou o plano de saúde para o funcionário e dependentes e continuou pagando. De repente o cara nem sabia e a empresa só estava Não, pagando. a pessoa sabia, né? No início, quando começou a fazer o pagamento ali do plano de saúde, porque ele estava pendurado ali na folha de pagamento, afastado. Sim. E aí a gente descobriu que ele tinha morrido há 20 anos. Meu Deus. E a empresa pagando há 20 Meu anos o Deus. plano de saúde. Gente, isso é muito sério, é dinheiro da Claro. companhia. Eu posso entrar hoje numa empresa, né? Hoje estou como CEO da Medei, estou como Sim. fundadora, mas eu posso amanhã ir para uma outra empresa. Claro. A responsabilidade que eu tenho sobre o meu cargo é muito grande. Se eu deixo isso passar, é o dinheiro da companhia que vai. Claro. É um PLR, é um treinamento, são melhorias de salário que você pode Claro. pagar É para quem dinheiro do está ativo. acionista É o que dinheiro também do está te acionista. cobrando. Exatamente. Sim. Então, olha o dinheiro que essa empresa gastou em 20 É uma anos. loucura. Por isso, Fê, que a gente advoga muito a utilização de robotização, de inteligência artificial, Sim. de tirar processo de papel e tirar processo de e-mail, tirar processo de WhatsApp. Hoje o RH ainda está fazendo muita coisa de WhatsApp. Muito. É normal, assim, infelizmente, pessoal, não é só a sua empresa, não. É normal. Mas, assim, existem formas simples,
rápidas e de custo muito menor, perto do risco que essas empresas estão correndo de ter esses processos de maneira manual. Além do respeito, né, Fê? Quando a gente fala do tema de saída, né? Mas esse daí já está indo embora, então não tem o zelo que tem, que pode ter com que é uma grande bobagem, né? Porque o risco de você sair, além de imagem da empresa, né? Uma pessoa que saiu ali insatisfeita que não vai te recomendar, Sim. né? No ciclo não vai ser comprador da sua marca. Não vai ser comprador da sua marca. E outra, né? O passivo que você está gerando com isso. Sim. Simplesmente porque o RH ou o próprio gestor fala assim, não, deixa eu me preocupar com quem está aqui, porque esse daí já foi embora. Esquecendo que o momento da saída também faz parte da jornada daquele colaborador. Sem dúvida. Exatamente. Né? E por isso que a gente, inclusive na jornada, quando a gente tem todo o nosso trabalho é baseado na jornada do colaborador, a gente tem um pilar que olha isso. Sim. E que a gente chama de agradecer e torcer. É um momento que eu agradeço de forma respeitosa pela contribuição Sim. que aquele colaborador teve com a organização e torço para ele agora trilhar um caminho de sucesso. Na Medei, a gente sempre tem 3 palavras que a gente deseja para a pessoa. Boa sorte, tudo vai dar certo e conte com a gente. Boa. Porque é a questão do acolhimento, da humanização. Exato. E muitas vezes a pessoa chora porque ela não ouviu isso da empresa. O gestor não olhou para ela quando demitiu. Sim. Então, isso a gente trabalha com seres humanos. Eu não sei o que o Hélio está passando nesse momento, eu não sei o que você está passando nesse momento, eu não sei o que está passando na vida da pessoa que está sendo demitida. Claro. Mas eu sei que eu posso minimizar os impactos dessa demissão. Sim. Né? De transformar aqueles sentimentos ruins, que ela vai ter que trabalhar por um tempo, mas acolher essa pessoa nesse momento, que ela vai falar, que ela vai conversar, ela simplesmente ela precisa de alguém para falar. Sim, eu senti na pele. Eu sei o que isso gera de saúde mental. Eu sei o quanto que eu não conseguia, com o meu problema, que eu não conseguia resolver a minha homologação, o quanto eu não conseguia dar o melhor de mim durante uma entrevista. Sim. Porque eu estava pensando, poxa, e se eles pegarem minha carteira? Minha carteira tem um carimbo cancelado enorme, vermelho. Eu vou tirar uma outra carteira. Eu não dei baixa ainda. Como que eu vou começar aqui? No sistema da Caixa não aparece a baixa da minha demissão. Não aparece a multa. Olha que absurdo. Então, isso impacta até para que a pessoa consiga fazer novos processos seletivos. Então, se a gente olha nas estatísticas de PNAD, as pessoas que estão há mais de 2 anos desempregadas, elas não têm perspectiva nenhuma de vida. Sim. Olha como uma demissão pode impactar na vida de uma família. Sem dúvida. Isso é muito sério e o RH precisa entender, e aí por isso que a gente vai fazer o lançamento de um manual de demissão para gestores. Eu vou falar muito sobre isso, sobre carreira para gestores, como você pode preparar os seus colaboradores para assumir novas atividades, porque eu ouço isso dos demitidos. Eles sentem falta de ter alguém para conversar, eles sentem falta de estar preparados e muita gente não tem dinheiro para fazer um outplacement. É verdade. Que é muito caro. Então, a gente vai começar a trabalhar com dicas, para a gestão também, porque às vezes o RH também está ali sobrecarregado. Vamos verdade, imaginar. não consegue fazer todas as suas atribuições e cuidar de tudo. Exatamente. Então, o RH ele precisa ser cada vez mais estratégico. A robotização, para quem está ouvindo, robotização não toma trabalho de ninguém. Verdade. Exato. Se você tem um excelente relacionamento, se você tem conhecimento técnico, a robotização, a inteligência artificial não rouba o seu trabalho. Você tem que saber utilizar a tecnologia a seu favor. Quanto mais você entender de métricas, isso vai fazer diferença. Sem dúvida. Isso. Porque você vai fazer o seu trabalho de maneira muito mais eficiente. Exato. Com menos trabalho braçal para você usar mais a tua cabeça. Exato. Elião, o que mais? Estamos chegando ao final. Qual a tua última pergunta para a Fê? Eu só queria... já sei de algumas novidades que tem por aí. A Fê está expandindo o negócio. Conta um pouquinho para a nossa audiência, Fê. Quais são os novos caminhos da Medei? Bacana. Bom, a Medei ela foi adquirida recentemente pela LG, Lugar de Gente.
E a gente já tinha um plano de expansão. Então, inicialmente, a Medei realizava serviços de homologação. Eu até brinco que é o BPO do DP, de homologação. A gente tem hoje o SaaS de homologação digital, onde o próprio RH pode operacionalizar, enviar documentos para assinatura, fazer homologação, ter a gravação e principalmente a rastreabilidade do que aconteceu nesse processo de forma micro e também ver o macro de todas as demissões que estão acontecendo, motivos de demissão. Então, tem lá os relatórios que vai ajudar muito. E as ações em lote, porque o RH não precisa ficar encaminhando e-mail por e-mail, SMS por SMS. Então, tudo já está dentro da plataforma. O mesmo é para a admissão, que também tem toda ali a jornada da nova admissão e tem um dashboard muito claro, muito objetivo, com regras de exceção. Então, para cada cargo, tem ali quais são os documentos necessários, os benefícios. Isso ajuda porque o RH parametrizou uma única vez, a esteira vai rodando sozinha. Sim. Então, você pode fazer o acompanhamento, os disparos de alertas, toda a validação via OCR, a validação pelo e-social. E também a parte de assinador eletrônico. Com o início lá na pandemia, em 2020, a gente teve que criar o nosso assinador eletrônico, que é o Medei Sign. A gente colocou tanto para admissão quanto para homologação. E agora, se a empresa desejar contratar somente o assinador, ela consegue fazer a contratação desse módulo à parte, a gente consegue integrar com os sistemas de folha de pagamento, então você consegue assinar expediente de ponto, medidas disciplinares, aviso de férias, tudo que tiver dentro do RH e também fora. Então, o nosso assinador eletrônico, ele tem ali a validade da MP 2200, com toda a certificação e validade jurídica necessária. Olha, então, são legal. Vários produtos coisa em acontecendo. Um ano e pouco, hein, Exato. Olha só, sai olhando a jornada, você ficava lá no finalzinho da jornada, Exato. né? Agora você consegue atuar do início ao fim. Exatamente. Muito legal. E por isso, assim, né? Falando de clientes e falando de soluções que a gente leva, Fê. E isso interessou bastante para a gente, porque complementa muito da oferta de valor que a gente tem. Então, para nós, fora assim, né? Desde que a gente conheceu você lá no Jardim. Exato. Né, num jardim lá no Morumbi. Né, Léo? O quanto vocês já avançaram e o quanto vocês têm de novas funcionalidades. E para a gente, assim, é uma confiança ter vocês dentro do ecossistema para que a gente possa oferecer também. Para a gente também, né? Um relacionamento que vem desde 2018, né? 2018. É isso aí. 2018. Quando nos encontramos lá no Inovabra, ouvindo um pitch da Medei, né? Exato. E aí a gente começou toda uma conversa. E aí depois nesse jardim, que foi a nossa primeira conversa também. Muito bom. Muito bom. Fê, obrigado mesmo por estar com a gente. Obrigado por estar com a gente, apostando também nessa ideia e no nosso ecossistema da 3 Cliques. A gente ainda... Eu quero já te fazer um convite para você estar aqui o ano que vem, quando você tiver esses materiais sobre como ajudar gestor, como fazer melhor esse acompanhamento, você volta de novo para que você possa falar um pouquinho mais de como vocês agregam nessa parte humana. Perfeito. Né? Porque você já falou do todo. Agora traz para a gente, até para a gente se ajudar a nossa audiência a ver um pouquinho mais de dicas e ter mais insights para poder fazer todo esse processo cada vez mais humanizado. Perfeito, porque pode acho que deixar. Isso é o propósito de vocês e que também faz sentido para a gente levar vocês, porque vocês estão humanizando muito mais o processo. Perfeito, pode contar comigo. Muito bom. Obrigada, Fê. gente. Prazer ter você Leão. aqui com a gente, é isso. Obrigada. Mensagem final, Leão. Terça-feira tem mais. Terça-feira, às 18h03, se clica aí no sininho do lado para receber o nosso lembrete. Terça-feira, às 18h03, um novo convidado especial aqui para você. E legal, gente. Bom, a gente continua sempre pedindo para vocês. Acompanhem os episódios, coloquem temas, se convidem para estar aqui também, porque a ideia é a gente fazer cada vez mais, trazer mais informação, trazer mais dicas, insights. Hoje já teve uma meia dúzia de insights, Fê. Super obrigado. Então a ideia é essa, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Até Um mais. abraço. Obrigada. Tchau, Até tchau. mais. O Se Clique RH é o podcast da 3 Cliques RH. Se clique e venha conosco. Encaminhe suas sugestões de tema ou se inscreva para participar com a gente.